uma pesquisa que foi realizada na Unesp de Marília indica que o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares em adolescentes com sobrepeso é igual ao das pessoas obesas, gente. Então, tá aí um alerta muito importante para você que é papai. Aliás, inclusive, prestar atenção na alimentação dos filhos, porque o assunto é sério. O estudo foi feito com 40 meninos e meninas de 10 a 17 anos. O objetivo era avaliar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares entre os adolescentes com sobrepeso em comparação aos jovens que já são considerados obesos. A literatura científica ela chama muito atenção para a obesidade, para adolescentes com obesidade, que isso já ajuda esse adolescente a ter uma menor expectativa de vida devido ao aparecimento de diabetes, hipertensão, infarto, AVC. E tem chamado pouca atenção para adolescentes com sobrepeso. E esses resultados são importantes porque eles mostram que os adolescentes com sobrepeso têm um elevado risco para desenvolver um distúrbio no coração, nos vasos sanguíneos, no metabolismo, o que pode diminuir a expectativa desses indivíduos. O risco de desenvolver doenças cardiovasculares pode ser avaliado medindo quanto tempo o organismo demora para se recuperar depois de uma atividade física. Por isso, os jovens foram submetidos a uma bateria de exames. Eles foram divididos em 2 grupos, obesos e com sobrepeso. Primeiro, foram monitorados em repouso. Depois, caminharam 30 minutos na esteira e novamente foram avaliados. A experiência mostrou que o tempo de recuperação foi praticamente o mesmo para os 2 grupos. Nós verificamos que o desempenho nesse teste ele foi idêntico entre os 2 grupos. E uma interpretação fisiológica desse resultado é de que o fator de risco para desenvolver doenças no coração, nos vasos sanguíneos e no metabolismo em obesos, essa probabilidade de desenvolver uma doença é bem parecida com adolescentes com sobrepeso e se não for uma probabilidade idêntica entre os 2 grupos. A pesquisa foi desenvolvida em uma parceria entre a Unesp aqui de Marília, no Centro-Oeste paulista, a Faculdade de Juazeiro do Norte, no Ceará, e uma universidade americana. A coleta dos dados foi toda feita no Brasil, mas a compilação e interpretação desses dados foram feitas nos Estados Unidos. Os resultados viraram um artigo que foi publicado em uma revista científica internacional. Mas o pesquisador afirma que ainda é cedo para transformar as descobertas científicas em teoria. Como o nosso laboratório, o nosso centro, ele não é um centro que recebe milhares de adolescentes por mês, nós trabalhamos, nossas pesquisas têm um foco com um N amostral consideravelmente pequeno, porém que tem uma significância estatística. Por outro lado, para nós termos uma maior validação desses resultados no mundo todo, é muito importante que outros países, como países na Ásia, na Europa, na América do Norte, possam realizar esses resultados também para suportar essa nossa hipótese. Mesmo assim, as descobertas da pesquisa acendem um sinal de alerta e podem influenciar diretamente na conduta dos profissionais da saúde, como os pacientes. Quando se faz esse tipo de pesquisa, a gente consegue ver uma nova perspectiva. Como, por exemplo, aqui nós vemos que aqueles adolescentes que eles já estão um pouco acima do peso, eles têm tanta probabilidade de ter algum risco cardiovascular quanto aqueles que já são obesos. Então, isso mostra que estar um pouquinho acima do peso já não é uma coisa tão segura, assim. Então, isso pode influenciar a conduta dos próprios profissionais de como vai lidar com essa população. Estudos recentes apontam que o número de adolescentes obesos aumentou em todo o mundo nos últimos 40 anos. E nos países desenvolvidos, a taxa de obesidade nesse grupo cresce de 30% a 50% a cada década. A nova pesquisa reforça o alerta para que os pais redobrem os cuidados com a saúde dos filhos. Às vezes é comum que os pais desses jovens não deem tanta atenção para isso, porém, se esses pais começam a perceber um pouco mais de gordura no abdômen, começam a perceber que o adolescente está acima do peso, é importante que eles levem o adolescente para um médico cardiologista, endocrinologista, para um nutricionista, para ter um controle do estado de saúde dessa pessoa.